Gravação iniciada, apresentação. Então, galera, mais uma vez, boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos a essa aula e revisão também sobre a tutoria, o problema 1 da tutoria do módulo 3 de vocês, tranquilo? Então, hoje vamos falar vamos falar um bocado de aminoácidos e proteínas. Proteínas com conteúdo de apoio para vocês lerem bastante, de forma simples, prática e direta, quando a gente chegar no momento de proteína. Lá no final vocês vão receber isso aí no grupo também, para dar essa revisada até amanhã. Mas vamos lá. O que raios são esses aminoácidos? São as menores unidades que formam a bendita e abençoada e cobiçada proteína. E por conta disso, são chamados de monômeros. Estou entendendo nada. São as menores unidades que formam a proteína. Então, se eles são as menores unidades, eles são chamados também de monômero. São moléculas orgânicas anfóteras. Quem sabe o que é isso? Não é só essa frase aí que reagem tanto em ácidos quanto em bases, não. É o quê? Anfóteras. É que possui um grupo negativo e outro positivo. Possui um grupo negativo e um positivo também. E são capazes de produzir e reagir tanto em meio ácido como em meio básico, eliminando uma molécula de água. Certo? Vocês vão ver mais na frente que para juntar monômeros ou para separar monômeros, assim como lá no ciclo de Krebs, aqui a gente também libera água. Olha como água é essencial à vida em todos os sentidos. Então, monômeros são moléculas orgânicas anfóteras que reagem tanto em meios ácidos quanto em meios básicos. Pois apresentam em sua conformação química uma carboxila. Parece um pouquinho com carbono ou não? A formação química dele lá. Ó. Só que ele agora apresenta um grupo amina. Lindo, maravilhoso. Além disso, também representa um radical que, dependendo da sua região, dependendo da sua lateralidade, vai modificar-se o nome também do aminoácido. Tranquilo? Vamos lá. Então, aminoácidos e proteínas. Todos esses grupos, todos eles que a gente vai falar aqui hoje, vão ficar ligados a um carbono principal, a um carbono que é o reizão, a um carbono que é foda. Carbono o quê? Carbono alfa. E por isso também a gente pode chamar todos os aminoácidos de alfa-aminoácidos ou alfa-aminoácidos, tanto com a letra em grega quanto pela escrita. Por que, Isaquinho? Porque existe um carbono que é o reizão, que é o centralizador daquela parada toda, que é o carbono alfa. Então, ao total, existem 20 aminoácidos. Quantos aminoácidos tem no total, Isaquinho? 20. E podem ser classificados de diversas maneiras, mas principalmente pela lateralidade, pelas cadeias que contém nas laterais dele. E também de acordo com a capacidade do nosso organismo de produzi-los ou não. Beleza? Alguém falou alguma coisa aí? Repete para mim que eu não vi. Deixa eu ver aqui. Mensagem. Vai compartilhar. Caramba, porque vocês não falaram isso antes, gente. Caramba, gente. Esqueci de compartilhar a tela com vocês. Poxa. Isso é para avisar muito, muito rápido. Isaac todo empolgado aqui, ó. Uma empolgação do planeta o cara tava. Tá vendo, Heloísa? Eu não compartilhei a tela até agora. Tristeza. E agora? Chegou para vocês aí? Aleluia, né? Caramba. Enfim, estamos no início ainda, vai. Então, no total, só 20zinhos aminoácidos e podem ser classificados principalmente... Olha a Heloísa dando chá para vocês. Acordou a cansada, adormecida. Né? São classificados conforme suas cadeias laterais e de acordo, a gente vai ver lá na frente que existem aminoácidos que a gente pode produzir e que são sintetizados pelo corpo e outros não, certo? Importante lembrar, 20 classificados porque existe um carbono central, também pode ser chamado de alfa-aminoácidos. A posição das suas cadeias laterais que vão denominar o tipo de aminoácido que a gente está falando. Certo? Então vamos seguir nesse artigozinho aqui de forma legal para entender sobre os aminoácidos. Tá? A fonte desse artigo também vai ser disponibilizada para vocês. Leitura rápida. Então,
Todos esses grupos, como a gente falou no slide anterior, vão ficar ligados a um carbono foda, que é o carbono alfa. Por isso também que a gente vai se referir aos aminoácidos, como eu disse também no slide anterior, de alfa-aminoácidos. Total de quantos, Aquinho? Só para relembrar e fixar, 20. E são classificados de acordo com a sua cadeia lateral. Olha lá como é que está lindo. Ó. Um carbono central, um radical R, e nas suas lateralidades, uma carboxila ou uma amina. Um grupo amina ou um grupo carboxila. A gente vai ver que lá na frente, cada posição dessa vai me dar um nome e um tipo de ligação para cada aminoácido. Mas eu tenho sempre um carbono central foda, ou seja, um alfa-aminoácido, e um radical R. Encontrou essa cadeiazinha com NH2 de um lado e CO2H, só que não dá para CO2 porque tem uma ligação dupla em um dos oxigênios, a gente está diante de um aminoácido. Menor estrutura de uma proteína, também chamado de monômero. Show de bola. Então lá, tipos de classificação desses trem são responsáveis pela formação básica, unidade básica das proteínas e são chamados de aminoácidos proteinogênicos. Todos eles, todos os aminoácidos que são responsáveis pela formação da proteína, eles são proteinogênicos. São 20, como já falamos, e conhecido pelos símbolos ou também por suas abreviações. Certo? O que é que vai diferenciar eles aqui? A posição do radical e a posição dos elementos laterais. E tá aí. Este radical também é importante na classificação dos aminoácidos pela polaridade. Vamos ver? Olha que coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda do mundo. Você vê que a maioria termina em ina. Então, na dúvida, terminou em ina, tu diz, é uma proteína. É um aminoácido, mas é uma proteína. A alanina é uma proteína. A cadeia principal, o final dela, o produto dela é proteína, composta de diversos aminoácidos. Então tá aí os 20, certinho. Preciso saber de todos eles, Isaac? Não, nesse momento. Não. Mas, por exemplo, lá em doenças da proteína, no teste do pezinho, vocês viram que tem uma proteína que está aí nesse meio, que está relacionada a um dos testes do pezinho. Quem pode me falar que proteína é essa agora? Em 2 segundos. Fenilalanina. Perfeito. Ou FEM. Quem lembra que no ciclo do piruvato, na conversão, no retorno do ciclo do piruvato, existia uns termos que eram assim, gli ou gli, lis e lis. Vocês lembram disso na aula de piruvato? Que eu abordei no meio daquela explicação enorme essas terminologias. Gli, li, lis e lis. Isso, Ju. Porque são proteínas que serão usadas na reconversão, na transformação de um piruvato que ficou sobrando, para que ele seja convertido em glicose de novo, para ser convertido em glicogênio. Beleza? Olha como as coisas se encaixam. Né? Então, tem muitas proteínas, diversas delas, que são essenciais. A gente vai ver aqui que tem outras que você vai dizer, caramba, é mesmo. Tem proteínas que vocês já estudaram a fisiologia de determinadas estruturas no corpo, que elas vão fazer hoje, mais uma vez, todo sentido. Por isso que eu digo, vamos entender os porquês de cada coisa e como é que isso funciona. Mas tá aí. Classificação, tipos, quais são? Essas 20. Beleza? Tem mais, Isaac? Tem mais uma ou duas. Precisa saber? Foca nisso aqui. Então, tabelas com os 20 aminoácidos, né? Encontradas nas proteínas, assim como suas abreviações correspondentes. Existem outros que não participam da formação de proteína, tá? Todos esses daqui, eles vão participar de algum tipo de formação de proteína em algum momento. Ou na transformação, ou na degradação, ou no transporte de determinada proteína. Ou na facilitação de determinada proteína. Tá? Existem outros que não são, porque eles não são encontrados, podem ser encontrados na natureza. Quem são eles? Ornitina e citrulina. Estão presentes no nosso organismo durante o ciclo da ureia, mas eles precisam vir dos alimentos, certo? É essencial na transformação da amônia, que é tóxica,
na ureia para poder ser excretado pelo rim. Tranquilo? Quais são as duas proteínas não produzidas pelo corpo, mas que podemos encontrar na natureza e são essenciais para a metabolização da amônia e transformação em ureia para eliminação renal? Quais são? Ornitina e citrulina. Ponto. Agora vamos lá. Classificação dessas belezuras pelas cadeias laterais. A gente vai ver que tem diversas classificações. Apolares, polares neutros, básicos, ácidos. E quem são esses joias? Vamos ver. Aminoácidos apolares apresentam em sua cadeia lateral hidrocarbonetos apolares ou hidrocarbonetos modificados. Nos polares neutros, tem na cadeia lateral moléculas que tendem a formar ligação com hidrogênio. Polares neutros tendem a formar ligação com hidrogênio. Nos básicos, são polares que apresentam grupamento amina ou amino, mesmo nome. Nos básicos, polares que apresentam grupamentos amina ou amino. E os ácidos são também polares que apresentam carga negativa por apresentarem grupos carboxila. Vamos ver? Olha só. Os apolares, bem bonitinho ali, ó. Alanina, glicina, isoleucina, leucina, fenilalanina, prolina, triptofano, valina, metionina. E os polares, asparagina, glutamina, cisteína, tirosina, serina e treonina. Nos básicos, arginina, histidina, lisina. E os ácidos, a gente já tem ácido aspartico ou aspartato e o ácido glutâmico ou glutamato. Isaac, meu Deus do céu, eu preciso saber todos esses daí. Tem alguns que são muito importantes, que a gente vê no nosso dia a dia de forma muito intensa, certo? Nos polares, a gente precisa lembrar e saber reconhecer, nesse momento, a leucina, a isoleucina, alanina, glicina, fenilalanina. Vou dizer os que não precisa conhecer nesse momento. A prolina, só prolina. Vocês não vão ver falar tanto nesse momento da vida acadêmica. Os demais dos apolares são bem relacionados, porque vocês vão ver mais abaixo, eu vou facilitar muito a vida disso aqui, porque a gente vai relacionar o que cada um faz no nosso organismo. Tá? Nos polares, a glutamina e a tirosina. Nos polares, glutamina e tirosina. Nos ácidos, os dois. Nos básicos, a arginina e a lisina. São as mais importantes. Tá? Mais para baixo também tem. Então vamos lá. Aqui os aminoácidos são classificados de acordo com a capacidade no nosso corpo de conseguir produzir eles sozinho ou não. E nesse caso, esses aminoácidos são obtidos através da alimentação. Esse temos no nosso corpo disponível, formado, transformado, sintetizados em nosso corpo. Isso aqui tudo o corpo produz. Desses que o corpo produz, para sintetizar um subproduto do nosso corpo, só a ornitina e a citrulina é que o nosso corpo não produz e precisa ser ingerido, precisa ser alimentado. Certo? Esses daqui, todos eles nosso corpo produz, metaboliza e sintetiza. Mas agora a gente vai ver outras duas classificações dos que não são produzidos pelo nosso organismo. Vamos lá. Aminoácidos essenciais são exclusivamente obtidos através da alimentação. Nosso corpo não é capaz de sintetizá-los. Temos de 8 a 9 aminoácidos essenciais. Opa, eu acho que eu dei uma viajada. Vamos voltar. Reconstituir. Dentro de polares, apolares, básicos e ácidos, a gente vai encontrar os que são essenciais e não essenciais. Agora volta. Vamos lá. Essenciais, exclusivamente obtidos através da alimentação. O nosso corpo não é capaz de sintetizá-los, ou seja, o nosso corpo não é capaz de produzir. Então, daqueles 20 que falamos acima, 8 a 9 aminoácidos essenciais são lisina, leucina, metionina, isoleucina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. Tá? Repetindo.
Dos 20 que a gente falou lá em cima, 8 a 9 nosso corpo não sintetiza, exclusivamente da alimentação. São eles lisina, leucina, metionina, isoleucina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. A histidina é um aminoácido considerado essencial durante a infância, mas na fase adulta o nosso corpo já não vai mais produzi-lo. E não essenciais, agora sim, Isaquinho, agora sim, entra na cabeça aqui, chefe, são produzidos pelo nosso corpo, mas também podem ser suplementados pela alimentação. Eles são de 11 a 12. Aí sim, glicina, alanina, serina, cisteína, tirosina, arginina, ácido aspartico, os dois ácidos, na verdade, ácido glutâmico, histidina, aspargirina, glutamina e prolina. Vamos voltar. Isso é importante. Na classificação, temos 20 tipos. 2 não são sintetizados no nosso corpo e fazem parte do ciclo da ureia, transformando amônia em ureia para serem excretados. Quais são os dois aqui? Ornitina e citrulina. Ponto. Classificação de acordo com a sua cadeia lateral. Eles podem ser apolares, polares neutros, básicos e ácidos. Quem são eles de acordo com cada grupo? Está aqui. Os apolares em amarelo, os polares em roxinho, verdes ácidos, azul, os básicos. Tranquilo. Ainda podem ser classificados de duas maneiras. Os que são essenciais, nosso corpo não produz e não pode ser produzido, não pode ser sintetizado pelo nosso corpo. Quantos são? De 8 a 9. Por que de 8 a 9? Porque tem a histidina, que ela só é essencial durante a infância. Depois passa a ser produzida pelo nosso corpo. Certo? Então ficam só 8 depois. Mas quais são esses de 8 a 9? Lisina, leucina, metionina, isoleucina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. Prio. Agora a gente tem os não essenciais. Esses sim, produzidos pelo nosso corpo e também podem ser obtidos através da alimentação e suplementação. De 11 a 12, para fechar um total ali de 20. Glicina, alanina, serina, cisteína, tirosina, arginina, ácido aspartico, ácido glutâmico, histidina, aspargirina, glutamina e prolina. Muito nome. Vamos lá. Importantíssimo lembrar que cada tipo de animal vai apresentar os seus aminoácidos de forma específica, de maneiras diferentes e também em diferentes grupos, tá? Como toda vez que a gente vai falar disso, a gente vai falar das plantas. Elas são autotróficas, produzem absolutamente todos os aminoácidos que elas vão precisar utilizar a partir da absorção de nitrogênio da terra, tanto que uma das características dos adubos é fazer com que a terra seja mais rica em nitrogênio, para que a planta possa sintetizar seus aminoácidos, né? Então ela não possui nenhum aminoácido essencial. Quais são os essenciais? Aqueles que o nosso corpo não produz, não sintetiza, certo? Beijo, Elô. E aminoácidos que não são produzidos em alguns casos de doenças, por exemplo, câncer podem ser classificados como aminoácidos essenciais ocasionais. Olha só, aminoácidos que não são produzidos em alguns casos de doença. Frisa, isso é importante guardar. Em determinados casos de doença, como câncer, alguns aminoácidos podem ser classificados como essenciais, ou seja, aquele que o corpo deixou de produzir de forma ocasional, por conta de uma patologia secundária a uma patologia, ele deixou de ser um não essencial para ser um essencial, que precisa ser suplementado durante aquela patologia. Quem são eles? Cisteína, glicina, prolina e tirosina. Olha lá. Agora, separando de forma melhor para vocês. A gente viu os grupos lá em cima de polares, apolares, ácidos e básicos. Aqui agora a gente separa todo aquele grupo naquela classificação anterior em essenciais e não essenciais. Fica mais simples de todo para a gente compreender. Beleza até aqui? Tá dando certo, galera? Alguma dúvida até agora? Tudo certo. Tem muita coisa, mas é mais gostosinho, né? Falar de aminoácido e proteína.
Vamos lá. Na síntese desses bichinhos agora. Síntese. A gente vai voltar de novo para o ciclo de Krebs, eu nem acredito. Os aminoácidos são sintetizados a partir de substâncias que são precursoras, que são associados geralmente a diversos outros processos metabólicos realizados pela célula. Certo? A gente já viu falar do alfa-cetoglutarato. Está lá, ó, composto intermediário do ciclo de Krebs, que dá origem aos aminoácidos como a arginina, a prolina, o glutamato, a glutamina, certo? A gente vai ter também o 3-fosfoglicerato. É o intermediário de quem? Da glicose agora, que dá origem a outros aminoácidos como serina, glicina e cisteína. Mais um sintetizador de aminoácidos, oxalacetato, também intermediário do ciclo de Krebs. E também aparece, ele vai surgir também durante a gliconeogênese, dando origem a outros aminoácidos, como a treonina, lisina, metionina, o aspartato e a asparagina. E olha quem está ali no final de novo, piruvato. Como a gente já sabe, molécula formada pela degradação da glicose, que dá origem a alguns outros aminoácidos, alanina, valina, leucina e isoleucina. Lembra que para a gente sintetizar algumas proteínas, como no DNA, a gente precisava do carreamento do piruvato e da glicose sintetizada, quebrada, lá no ciclo das pentoses para reparação do DNA e do RNA, pumba, tá aí. Uma das sínteses do piruvato é a transformação em alguns aminoácidos para fazer a composição de DNA e RNA. Certo? Vamos lá. A gente já entendeu um pouquinho que esses abençoados são realmente muito importantes. Mas de onde danado a gente consegue os aminoácidos, né? Então, para conseguir esses aminoácidos, principalmente aqueles que são essenciais, que nosso corpo não produz, a gente precisa ter, obviamente, alimentos que são ricos em proteínas, né? Vai passar por um processo de digestão, vai passar por um processo de enzima, né? Tá ali, ó, pepsina e tripsina, que são enzimas digestivas, né? Que vão quebrar todas as ligações peptídicas. Lembre-se, eu tenho um monômero que é um aminoácido, mas essas cadeias vão se ramificando e eles ficam gigantes, gigantes. Então a gente precisa de enzimas para quebrar isso daí. Então o nosso quilo, alimento mastigado, vai chegar ao estômago, vai ser emulsificado tanto pelos ácidos estomacais, quanto pelas proteínas ou as enzimas digestivas produzidas tanto pelo fígado quanto pelo pâncreas. Esse processo a gente chama de emulsificação, para quebrar todas as cadeias, não só lipídicas, de carboidrato e também das proteínas. Então essa quebra vai ocorrer justamente nas ligações peptídicas, diminuindo os aminoácidos, separando os aminoácidos, liberando água, liberando outras substâncias para que eles possam ser absorvidos e transportados pelo organismo, certo? Então, é essencial, fonte, alimentos ricos em proteína. Quem vai quebrar? Enzimas digestivas, principalmente quem? Pepsina e tripsina. Vão quebrar o que, Isaquinho? Essas ligações peptídicas para diminuir esses peptídeos, para diminuir essas proteínas e transformar em aminoácidos para que sejam transportados pelo nosso corpo, certo? Em diversos alimentos a gente vai encontrar quais tipos? Diversos. Parece coisa de gente saudável mesmo falar de proteína, né? Gente que vive só na dieta, né? Mas a gente pode obter e ter os aminoácidos em diversas fontes, tanto as vegetais quanto as animais. Né? Então, por mais que as plantas tenham a produção dos seus próprios aminoácidos, nem todos os aminoácidos presentes nela, presentes nas plantas, são suficientes para a nossa vida. Né? Então, é importante diversificar a dieta. Quem está na dieta aí e está comendo só planta, cuidado. Ah, mas eu quero emagrecer, ficar com um bumbum na nuca, ou ter um bíceps, um peitoral todo definido. Cara, como é que está a tua alimentação? Como é que está a queima de proteína que você está fazendo durante o seu treino, o seu dia a dia, e quanto você está repondo e ingerindo para você. Não, estou fazendo uma dieta sem proteína nenhuma e caprichando agora só nos vegetais.
mesmo os vegetais produzindo os seus aminoácidos, eles não são suficientes para manter a via de quebra, a via de reposição proteica para um ser humano, tá? Então vamos lá. Dentro dos alimentos aí, com alta taxa de proteína, eu não ia deixar de pegar um feijãozão, que é a nossa cara, né? Mas a gente pode citar, tá ali, ó, soja, quinoa, ervilha, lentilha, amendoim, feijão, o arroz cozido. Por que o arroz não cozido não é rico em proteína? Porque a gente não consegue quebrar a cadeia de aminoácidos que está no arroz. A gente vai ver até também que se a gente assa demais uma carne, essa cadeia de aminoácidos também ela é quebrada e ele não serve mais. Ela não serve mais. Assim como se a gente deixar a carne muito crua, a gente também não consegue absorver o aminoácido daquela carne. É curioso, né? Mas vamos lá, feijão, arroz cozido, grão de bico, amêndoas, ovo, laticínios, carnes, dentre outros. Eu vou repetir essa da carne porque é interessante. Existe um padrão de temperatura que uma cadeia de aminoácidos, uma cadeia proteica pode suportar. Se você assa demais, você degrada aquela cadeia de aminoácidos. Aquela carne não serve. Passou do ponto. Ela não vai te servir como alimento, nem vai te fornecer os aminoácidos essenciais que você precisa. Por que a gente fala até assim, né? Aminoácidos e proteínas essenciais, porque o nosso corpo não produz. Agora, se você deixa ela crua demais também, o nosso corpo também não consegue fazer a quebra em peptídeos para depois transformar em proteína dessa carne. Tá? Eu amo uma carne mal passada, mas eu sei que ela não me fornece as proteínas suficientes. E quem gosta de carne muito assada, fique sabendo também que ela não vai fornecer, porque ela saturou a temperatura daquela cadeia de aminoácidos que podia suportar, certo? Vamos lá. A função desses benditos, a função deles é formar proteínas, basicamente. Aminoácidos realizam ligações peptídicas entre si quando se unem para formar uma estrutura proteica. Essa reação vai ocorrer por uma síntese, como sempre, jogando água fora, onde a união do grupo amina de um aminoácido com o carbono rei, o carbono foda, o alfa-aminoácido da carboxila do outro aminoácido, promove a liberação de uma molécula de água. Como, chefe? Assim, ó. Que coisa linda. Sem ansiedade. Vamos para esse slide. A união dos dois aminoácidos forma uma molécula chamada dipeptídeo. Pelo menos, a gente começa pelo menos com dipeptídeo, né? Porque se a gente tem a formação de várias cadeias de aminoácidos, a gente já vai para um polipeptídeo. E esse pode ser gigantesco. Como eu disse, centenas, milhares e milhares de aminoácidos juntos. Outros tipos de ligações entre os radicais dos aminoácidos, como pontes de hidrogênio e disulfeto, promovem dobras na estrutura da proteína, dando a ela uma forma tridimensional. Olha só que coisa linda. O aminoácido 1 junto com o aminoácido 2, a gente tem uma oxila de um lado, um grupo NH2 do outro, se unindo com H2O, quebrando, sintetizando, lisando, jogando fora essa água e agora sim formando uma ligação péptica ou peptídica entre um aminoácido e o outro. Nesse momento, formando um dipeptídeo. Qual o produto dessa formação, dessa união péptica? O produto dela é água, produto excretado, né? O produto final, pelo menos um dipeptídeo. Tranquilo? Aí, esquema mostrando a ligação entre dois aminoácidos por uma reação de síntese de desidratação, formando um dipeptídeo. Então, gente, no processo de formação de proteínas, mais uma vez, o que é essencial? Água. Mais uma vez, o que é essencial? Água. Sabemos que as proteínas apresentam diversas funções no nosso organismo, com certeza. Então, é importante ter sempre uma boa quantidade de aminoácidos no nosso organismo para que a produção dela seja suficiente, certo? A gente pode citar aí, por exemplo, uma proteína ultra mega importante que a gente dosa todo santo dia nos nossos pacientes, porque eu preciso saber qual a capacidade dele de perfundir até a extremidade, no meu capilar mais fininho, lá aqui na pontinha do dedo, ou chegar no meu neurônio mais distal do cérebro. Eu preciso ter uma informação super importante. O que a gente dosa todo santo dia em paciente que está doente ou que está hospitalizado? Hemoglobina. Quem ela é? Uma proteína. O que ela faz? Carrega oxigênio. Ela é responsável pelo carreamento desse oxigênio.
outros momentos a gente tem a defesa do nosso corpo, certo? Determinadas estruturas, células de defesa, precisam e são proteínas, precisam ser sintetizadas através da ingestão de aminoácidos, certo? Assim como proteção, a gente tem pele, a gente precisa fazer renovação da pele. Quem que faz a renovação? Síntese proteica. Tá lá, queratina também em cabelos, hormônios, né? Então, tudo isso é sintetizado através da formação de proteínas. Quando eu falei aqui, ó, importante ler material de apoio, quando vocês estiverem lendo esse slide de novo, quando chegar nessa parte, vocês vão ler o artigo que eu vou enviar para vocês ao final dessa aula, tá certo? Ele vai complementar todo o conteúdo que a gente deu até agora, tranquilo? E vai trazer um pouquinho mais, de forma mais aprofundada, falando das proteínas, as cadeias ramificadas em si, certo? Mas olha lá. Na síntese de proteínas, cada códon representa um aminoácido, indicando a ordem que eles devem se ligar para formar uma proteína final. Olha que coisa linda, uma fita de RNA. Os aminoácidos são alanina, composta por quem? Pelo códon 1, GCU, tironina, glutamina, leucina, arginina e serina. Cada uma se encaixando na outra para formar uma ligação proteica final. Vamos lá. Funções específicas de alguns desses aminoácidos que, de fato, a gente deve conhecer, certo? Porque são encontrados no nosso corpo numa quantidade maior do que do que outros tipos de proteínas. Como eu disse para vocês, lá em cima a gente vai abordar as principais. Essas são as principais. Isso não pode deixar de saber. Isso aqui precisa estar realmente na nossa cabeça e na maneira como a gente raciocina falando de proteína. Então a gente tem a arginina, que vai promover o bom funcionamento, o excelente funcionamento, colaborar com o funcionamento de uma das glândulas mais importantes, que é a hipófise, né? E presente também na formação de colágeno. A gente tem o aspartato, que é um ácido, né? Ácido aspartico. Vai ajudar também, junto com aquelas ornitrina e citrulina, na eliminação da amônia, na síntese da amônia em ureia para poder ser eliminado. Mais uma vez lembrando, a amônia é tóxica, né? Cisteína ajuda no sistema imune e é fonte de enxofre para o nosso organismo. Fenilalanina, olha, muito importante para os nossos neurotransmissores e também importante na formação de outros grupos de aminoácidos. Tanto que a doença dela no teste do pezinho é fenilcetonúria, que está relacionado à absorção e alimentação por proteínas, certo? Glutamato, mais um ácido importante para o bom funcionamento do cérebro. Vocês vão ver que diversas manifestações, principalmente da psiquiatria, estão relacionadas ao desbalanço, o aumento ou a diminuição excessiva do glutamato. Nosso cérebro precisa demais do ácido glutâmico para permanecer em homeostase. Histidina participa da formação da histamina. Quem pode me dizer rapidinho o que é a histamina? Rápido. Estou sozinho na sala, todo mundo foi embora. Ela ajuda no processo alérgico, eu só não sei ainda se não. Acho que é. Não lembro se é basófilo ou sei lá quem. Mas é uma coisa assim. Mais ou menos. Arthur, tu falasse aí, ô Isaac, abre o microfone que fica melhor, que eu estou vendo o chat, só aparece quando sobe assim. Abre o microfone e manda aí, Arthur, por favor. Isaac, eu ainda não entendi a relação da PKU com um atraso no desenvolvimento do neurológico. Tem como você dar uma explicação aí por cima? Tem, não nesse momento. Eu quero que você mande isso para mim e eu faço uma explicação muito melhor nas respostas de hoje quando a gente terminar essa aula. Beleza. O que tu falasse aí, pode mandar no meu ou no grupo ou no meu privado para eu jogar essa resposta para todo mundo. Beleza? Beleza. Para não ficar perdido aqui dentro da aula, porque olha o tempo que a gente está falando delas, então vai ser uma coisa mais específica, então a gente mata de forma específica também. Mas posso falar para você, tá? Beleza, valeu. Falou. Quando a gente tem um processo alérgico, o que é que a gente toma? Um antihistamínico, não é verdade? Então a histamina é uma proteína
que vai reagir quando a gente tem um agente agressor capaz de causar uma alergia, tá? Então, ela é produzida por quem? Sintetizada por quem? Por uma proteína chamada histidina. Não só para resposta imune, como sistema de defesa de anti-alergia, e também ajuda na manutenção da bainha de mielina dos neurônios. Bainha de mielina, como vocês sabem, vai facilitar a velocidade de transmissão por um neurônio. Isoleucina. Pois aqui, rapidinho. Manda. Nesse caso, a histamina ela é pró-inflamatória, né? Sim. Aí, relacionando a bainha de mielina, o fato, assim, na doença, que eu esqueci o nome agora, quando há degradação da bainha da mielina, vai ser em virtude também da histamina, por ela ter um caráter pró-inflamatório? Não. Ajudar, sim. Vai ser da tirosina. Isso. A histamina na degradação de determinadas patologias relacionadas à bainha de mielina não estão relacionadas. A histamina não ataca em nenhum momento a bainha. Ela participa da manutenção, mas ela não ataca de maneira nenhuma. Se a gente tem um defeito na produção ou na redução da bainha de mielina, a histamina vai fazer o trabalho dela só de acordo com o componente que a gente tem. A disponibilidade que a gente tem, a quantidade de bainha de mielina que existe. Ela participa não da produção, mas da manutenção, tá? Certo. Mas ela está atrelada à produção da tirosina? Ela participa da produção? Ela participa da produção de tirosina? Não. Ela só realiza a manutenção, né? Certo. Só e somente só, tá? Então lá, isoleucina, importante na formação de uma outra proteína que é a hemoglobina, né? Também ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue. Leucina evita a fadiga crônica, a gente tem em diversos medicamentos e também em alguns suplementos para regeneração dos ossos, tecido muscular, em processo de cicatricial. Lisina, importante também para a formação de enzimas que vão absorver os nossos cálcios. Eu esqueci de deixar em negrito aqui para vocês a metionina. Super importante na desintoxicação, no sistema imune e fortalecimento de cabelos, unhas e pele. As meninas usam muito suplemento, né, que tem metionina, biotina, que são proteínas capazes de ajudar na formação, na síntese desses tecidos. Tá? Olha lá, treonina agora participa da formação de proteínas estruturais, colágeno e elastina. Triptofano, muito falado hoje em dia, né? É o queridinho da galera por aí, o queridinho das nutricionistas também, principalmente em momentos de a gente vê a crescente de transtorno de ansiedade generalizada, muita gente falando em alimentos que são ricos em triptofano. Por quê? Ele é um dos precursores da formação ou na síntese da serotonina, né, que vai fazer a regulação do nosso sono, do nosso humor. E valina ajuda a regular o metabolismo muscular e também da regeneração desse tecido. Então, resumão em relação aos nossos aminoácidos e proteínas. Vamos lá. São corpos anfóteros com uma composição química básica, uma carboxila, amina e uma cadeia lateral que varia. Uma cadeia lateral R, certo? São os 20 aminoácidos que formam as proteínas e eles podem ser classificados de acordo com sua composição química. A gente vai ter polares, não polares, ácidos e básicos, certo? Em relação à sua composição química, são esses 4. Ou em relação à sua produção no organismo, que são quem? Gente, quais são os produzidos no nosso organismo e os que não são, como a gente classifica? Essenciais. Perfeito. Vão ser, então, classificados de duas maneiras quanto à sua composição química, que são essas 4 que a gente falou, e em relação à produção ou não no organismo, em essenciais e não essenciais. Os radicais podem agrupar os aminoácidos em grupos de moléculas apolares, polares, neutras, ácidas e básicas. Por quê? Porque eles são anfóteros. Eles conseguem se dar bem em qualquer um desses ambientes. Contanto que na sua cadeia tem uma composição ácida, neutra ou básica para se adaptar a cada ambiente. Aminoácidos essenciais, olha aí, não são produzidos no nosso organismo e obrigatoriamente devem ser adquiridos através da dieta. Os vegetais são capazes de produzir todos os tipos de aminoácidos, eles sintetizam os deles mesmos, através de quê? Da absorção de nitrogênio da terra.
porém alguns não produzem todos eles e por conta disso é importante uma dieta vegetal variada, tá? Então, como as nutris falam, por que elas dizem que o prato precisa ser colorido? É só para ficar bonito? Não, é porque determinados tipos de proteína e de aminoácidos a gente vai ter e absorver na variação desses alimentos. Cada vegetal produz um tipo de aminoácido. A principal função dos aminoácidos é formar a proteína. É a cadeia básica da formação da proteína. É o monômero, né? Que é a cadeia básica da formação da proteína. A partir de ligações o quê? Peptídicas entre a carboxila e o grupo amina. Quando a gente tem uma carboxila e o grupo amina, que é NH2, se juntarem, o que é que vai acontecer para eles se juntarem? O que acontece? Vai ter uma retirada de água. Vai ser eliminado, vai surgir ali como subproduto a eliminação de H2O. Tranquilo? Tranquilo de todo? Para essa foi, vamos partir, dar um freio aqui na gravação, dar um pause. Vê aí, se tá legal. Dá para ver. Pronto. Se 200% ficar melhor ainda, eu vou melhorar. Pronto, deu para ver. Então vamos lá. Classifica-se desnutrição energético-proteica como leve, moderada ou grave. Aqui só tá. Eu olhei esse cartão aqui antes de começar a aula com vocês, essa revisão, e eu vi minha prova aqui, certo? Porque é o que vai cair, leve, moderado ou grave. Classificação é determinada calculando-se a porcentagem do peso esperado em relação à altura, ou a altura esperada utilizando os padrões internacionais. Né? Eu acho até engraçado que já chegou no ambulatório uma senhora baixinha, gordinha. Aí o médico disse: você está pesado demais para a sua altura. Ela perguntou: e eu deveria ter quantos metros, doutor? Eu deveria ter que altura para ser adequado ao meu peso? Ele disse uns 4 metros de altura. Sacanagem, né? Uma covardia. Né? Então a gente vai considerar esses padrões aí de 90% a 110%. Um padrão normal, leve de 80% a 85% e moderada 75% a 85% e grave 75%, o padrão de desnutrição, tá? Do peso que se espera para aquela pessoa. Eu dei uma dica bem legal para vocês na primeira aula, que é, você pega o número final da altura, por exemplo, eu tenho 1,75 m, tá? Para os homens, você adiciona ou mais 3, até 78 quilos, se ele for praticante de atividade física, ele tem um peso normal, ou menos 3 se ele for uma pessoa sem a prática de atividade física. Então ele pode ter até 78 quilos e está tranquilo, ou ele pode ter até 72 quilos e se não for praticante de atividade física, está tranquilo também. Só que das mulheres vocês tiram 5 quilos. Vamos lá, uma mulher que tem 1,65 m, se ela for praticante de atividade física, ela pode ter até 70 quilos. Se ela não for, o peso dela está normal até 60 quilos, tá? Nesse íntere aí, entre 60 e 70, só precisa avaliar se ela é praticante de atividade física regular ou não, tá? Então, é uma dica legal, se porventura cair esse percentual na prova, e vocês lembrarem, caramba, qual o percentual que ela tá? Tá normal, tá leve, tá moderada, tá grave? Com certeza eles vão dar altura. Com certeza eles vão dar altura. Calcula o IMC dela lá, se for necessário calcular o IMC, se for perguntado, ou se só der altura para dizer o padrão, o nível de desnutrição energético-proteica entre leve, moderado e grave, lembra dessa regrinha. Homem, 3 para cima se praticar atividade física, 3 para baixo não praticante. Mulheres, 5 para cima se for praticante, atividade física regular, ou 5 para baixo se não for praticante. Certo? E que número que eu vou balizar, Isaac? O final da altura dessa pessoa. Beleza? E a desnutrição energético-proteica também pode ser como? De causas primárias, pela ingesta inadequada de nutrientes, certo? Está tendo falta naquela alimentação, então isso é um fator primário, ou secundária relacionada a algum distúrbio ou uso de alguns medicamentos, certo? Que vão interferir na absorção de determinado nutriente, tá? Então, secundária está sempre relacionada a algum fator que interfira naquela absorção.
pode ser uma patologia de base em relação às questões gástricas, pode ser o uso de medicamentos. Se porventura aparecer o uso crônico de determinados medicamentos, eles não vão cobrar para vocês que medicamentos são. Não é esse o momento. Vocês estão livres pelo menos até o P4, quando vocês pagarem farmacologia, certo? Eles não vão cobrar que medicação é essa. Mas se no caput da pergunta, no texto da pergunta, está falando daquele usuário, daquele paciente como usuário crônico de determinado tipo de medicamento e ele apareceu com uma desnutrição, essa desnutrição é secundária. Se esse paciente tinha uma disfagia, que é uma dor ao engolir, ou tem problemas para evacuar, o paciente não evacua, normalmente passa 7 dias sem evacuar, passa 1 semana e meia sem evacuar, mais de 5 dias sem evacuar, e começou a perder peso de forma considerável, 5, 10% do seu peso em 30, 40 dias, a gente tem uma desnutrição secundária a algum distúrbio. Tá? Primária, relacionada única e exclusivamente à ingesta de nutrientes. Beleza? Esse cara está ficando desnutrido porque a alimentação dele é só rica em carboidrato. Ele não tem massa muscular, ele está magrinho, está fininho, está consumido. Ele vai ter só concentração de lipídio hepático, esteatose hepática, por um metabolismo do nosso organismo que vai armazenar. Mas ele não tem massa magra. Esse cara tem uma desnutrição secundária? Não. Faltou os outros alimentos, faltou lipídio, faltou proteína na alimentação dessa pessoa. Né? Então, se falta algum alimento na ingesta, se falta algum componente essencial para o nosso metabolismo na ingesta, na alimentação, essa desnutrição é secundária. As outras são o que eu falei anteriormente. Certo? Desculpa. Se falta alguma alimentação, a desnutrição é primária. Se falta algum item na nossa alimentação, a desnutrição é primária. Se eu tenho algum transtorno, distúrbio de motilidade, problemas para fazer cocô, de evacuar lá, não evacua há tanto tempo, eu tenho já um distúrbio gastrointestinal, é secundário. O paciente usa fármacos o tempo inteiro, secundário. Certo? Vamos lá, só um exemplos aí. Desnutrição energética proteica primária ocorre principalmente em crianças e idosos. Olha, sempre prestar atenção nos extremos de idade. Se na prova está trazendo criança, está relacionado provavelmente a um distúrbio energético proteico. Se na prova estiver trazendo idosos, provavelmente está relacionado a um distúrbio energético proteico primário. Por quê? Porque os extremos de idade estão mais relacionados com essa desnutrição primária. Fala, Mai. Ô, Isaac, e se for uma situação relacionada à pessoa que só tem prisão de ventre, seria uma primária? Secundária. Acontece muito. Por exemplo, porque determinadas regiões do nosso organismo são responsáveis pela absorção de algumas estruturas, certo? A proteína é absorvida numa região, o carboidrato é absorvido em outra região, o lipídio é absorvido numa outra região, certo? Então, se eu tenho um problema de motilidade ou se eu tenho uma constipação de longa data nesse paciente, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o entupimento, não tem outra palavra, vou ter o preenchimento daquele trato digestório por fezes. Isso vai reduzir a minha absorção por conta dessa obstrução, certo? Então, vai reduzir minha absorção de determinados itens, determinados componentes da nossa alimentação por conta de uma obstrução grave, certo? Ok, Isaac, obrigada. Isso é tão grave que tem pessoas que chegam, a gente tem visto aqui na UTI, tem visto internado, pessoas que chegam assim, que perderam 10, 15, 20 quilos em 30 dias, 40 dias, porque eles estavam completamente constipados, obstruídos, e eles não conseguiram eliminar o que a gente chama de tampões ou de rolhas fecais. Então, só procedimento cirúrgico, né? Se não conseguir por vídeo, faz por laparotomia exploratória. Abre a barriga de canto a canto para poder tirar um pedaço da alça ou fazer a dissecção daquela alça naquele momento ali, certo? Então, é secundário, beleza? Então, vamos lá. Então, primária ocorre principalmente em crianças e idosos que não têm acesso aos nutrientes, embora nos idosos uma causa comum seja a depressão. A gente sabe, uma das grandes síndromes
do idoso, vocês vão estudar isso lá no P4 e no P5, é a depressão. E isso faz com que eles deixem de se alimentar e entrem em estado de desnutrição energético-proteica. Então, a desnutrição energético-proteica pode resultar de jejuns ou anorexia nervosa, aqueles jejuns intermitentes que a turma tá no vício de fazer aí, sem orientação da nutricionista ou do nutricionista, pode gerar desnutrição energético-proteica. A anorexia nervosa é uma doença psiquiátrica, né, causada também pelo medo exagerado ou por ter a estética excessivamente magra e se achar gorda se ganhar um grama, né, de peso. Vamos lá. Em idosos e crianças, maus tratos também podem causar. Continuando, em criança, a desnutrição energético-proteica primária crônica tem duas formas comuns. Essa cai na prova valendo. Questão certeira. Marasmo e kwashiorkor. Certo? São essas duas definições de desnutrição primária relacionadas à ingesta de componentes da alimentação. Quais são as duas formas mais comuns? Marasmo e kwashiorkor. Vamos lá. A forma depende do equilíbrio de energia de fontes proteicas e não proteicas. A inanição é uma forma aguda, gravíssima de inanição primária. Vamos lá, porque a inanição é uma forma aguda grave da desnutrição primária. Aqui não é inanição primária não, tá, gente? Aqui é desnutrição primária. Tá? Vamos lá lembrar as definições. Marasmo, também chamado da forma seca. Vocês vão entender por que é seco. Da forma seca da desnutrição energético-proteica. Causa perda ponderal acentuada, tem depressão, consumo de músculos e gordura. Ou seja, o paciente é basicamente pele e osso, sem nenhum líquido nesse cidadão, certo? Onde que a gente vai encontrar geralmente essas crianças? Em países que têm altas taxas de insegurança alimentar, geralmente região africana. O marasmo é o tipo mais comum, repetindo, o marasmo é o tipo mais comum de desnutrição energético-proteica em crianças. Marasmo, forma seca, olho profundão, bem fundo, esbugalhados, só que bem profundos, porque não tem tecido nem por trás dos olhos. Tecido gorduroso ou muscular, nem por trás dos olhos. É somente pele e osso. Certo? Kwashiorkor, também chamado de forma molhada. Por que molhada? Inchada, edematosa, retém água, tem falha no sistema linfático para drenar essa água, certo? Então o paciente fica todo inchadinho e com o bucho, gigante. Vamos ver. É um risco após o abandono prematuro do aleitamento materno, que tipicamente ocorre quando nasce uma nova criança e a que estava sendo amamentada e retirada do aleitamento. Mas por que isso acontece? O kwashiorkor, vê só. Nos países realmente muito pobres, se a mãe tem um filho, tá lá, só aquelas pelancas de peito, com aquela produção já baixa de leite, que a gente sabe que é rico em gorduras e proteínas, ela vai ter um outro filho. Então, aquele primeiro filho, que ainda se alimentava de alguma forma no seio daquela mãe, passa a não se alimentar mais. Por quê? Porque o mais novo tem prioridade. O mais velho consegue suportar mais a privação de alimento. Então, essa criança, privada da alimentação materna, tem a maior chance de desenvolver o kwashiorkor, certo? Então, crianças com kwashiorkor tendem a ser mais velhas que aquelas com marasmo. Por quê? Porque elas receberam algum nutriente durante o seu nascimento e os primeiros meses de vida. O marasmático, geralmente, é uma criança que vem com baixa alimentação desde quando nasceu. Ou desde o ventre da mãe já foi gerado com uma mãe extremamente magra, uma mãe também marasmática, tá? O kwashiorkor, aqui ó, tô aqui agora, gente. O kwashiorkor também pode resultar de uma doença aguda, com frequência gastroenterite ou outra infecção, provavelmente secundária à liberação de citocinas, ou seja, citocinas inflamatórias. Se eu tenho doenças inflamatórias, se eu tenho doenças crônicas gástricas, essas citocinas vão fazer essa cascata de inflamação
vai fazer com que reduza muito a nossa absorção de nutrientes. Em crianças que já têm desnutrição energético-proteica, olha lá, se eu já tenho uma desnutrição energético-proteica, eu não tenho o meu sistema imune funcionando da forma correta, e eu tenho processos infecciosos com liberação de citocinas, que são células de defesa, a gente até falou na primeira aula que a gente vai encontrar um infiltrado linfocítico, ou seja, linfócitos na parede do nosso estômago, um remodelamento do tecido intraestomacal, fazendo com que a gente tenha uma dificuldade tanto da quebra do alimento que a gente ingere, quanto para a absorção desse alimento, porque essa criança já está desnutrida, essa criança já está fraca. Associado a isso, a gente tem uma inflamação que vai gerar uma redução ainda maior de absorção do alimento, que já é pouco da ingesta dessa criança, né? Então, vamos lá. Aqui, ó. Uma dieta mais deficiente em proteínas que em energia pode ser uma causa mais comum de kwashiorkor que de marasmo. Tá? Menos comum que o marasmo, o kwashiorkor tende a ser confinado a áreas específicas do mundo, como a zona rural da África, Caribe e ilhas do Pacífico. Nessas áreas, os alimentos básicos são inhame, mandioca, batata doce e banana verde. Tem proteína, gente? Não tem proteína. Não. Então, o kwashiorkor é uma magreza relacionada à falta de qual principal componente? Proteína. Questão de prova. Pril. Vai cair. Certo? São pobres em proteínas e ricos em carboidratos. No kwashiorkor, as membranas celulares fracas causam extravasamento de líquido e proteínas intravasculares, resultando no edema periférico. A gente perde a resistência celular de manter líquido dentro das células. Então, ela vai perder líquido para onde? Para o terceiro espaço. O terceiro espaço é o espaço entre as células, ou para o nosso tecido linfático, causando edema. Você toca, o dedo afunda e fica aquela marca que a gente chama de sinal de cacifo. Ou nas pernas, no rosto, no braço. Mas, tipicamente, o kwashiorkor é aquela criança com um barrigão gigantesco. Ó, continuando. Tanto no marasmo como no kwashiorkor... Fala, Mai. Ô, Isaac, essa esteatose hepática, ela é causada por quê mesmo? Pela reserva de carboidrato. Lembra que a gente não tem proteína. Então, se a gente tem... Lembra lá do metabolismo das proteínas? Quando a gente tem um excesso de glicose, que as células betas do pâncreas, através dos dois receptores de membrana, GLUT1 e GLUT2, passam a liberar insulina. A insulina quebra a glicose, que entra no ciclo, transformada em piruvato. Opa, mas eu não preciso queimar tanta glicose. Eu não tenho com que gastar? Como que eu vou gastar glicose se eu estou desnutrido? O que é que eu vou fazer com ela? Eu não tenho tecido, eu não tenho músculo, eu não tenho lipídio, eu não tenho atividade cerebral, eu não tenho atividade nenhuma. Mas eu me alimento de uma alimentação rica em carboidratos. Simples. O que é que eu vou fazer com essa energia? Reverter e transformar em glicogênio. Qual o principal local de armazenamento de glicogênio? Músculo e fígado. Mas essa criança tem músculo? Não. Então ela vai ser armazenada no fígado. Em forma de quê? De gordura. Vai dar esteatose hepática. Fígado crescido, mais gordura ao redor do fígado. Por isso que essa criança do kwashiorkor tem um barrigão. Beleza? Beleza, obrigada. Show. Então, olha lá, ó, tanto no marasmo como no kwashiorkor, a imunidade mediada por célula é prejudicada, aumentando a suscetibilidade das infecções. Infecções bacterianas, pneumonia, gastroenterite, otite, infecções do trato urinário e até sepse, que é gravíssimo e leva à morte em poucas horas ou dias se não for tratada. São comuns. Infecções resultam na libertação ou liberação de citocinas que causam anorexia, pioram a perda de massa muscular e provocam diminuição acentuada dos níveis de albumina sérica. Certo? Inanição é a completa falta de nutriente. É ocasionalmente voluntária, como na anorexia, mas geralmente decorre de fatores externos, fome, exposição a áreas desertas. Certo?
Então agora, um pouquinho de desnutrição energética proteica secundária. Está lá. Distúrbio que afeta a função gastrointestinal, principalmente. Afeta o que, Isaac? Principalmente a função gastrointestinal. Esse distúrbio pode interferir na digestão. Por exemplo, a insuficiência pancreática. Eu não tenho produção de suco pancreático. Como eu vou digerir um alimento? Eu tenho uma baixa produção da bile, ou eu tenho pedra na vesícula, não está jogando bile, ou eu tenho pancreatite. O que é que vai fazer com pancreatite, uma inflamação do pâncreas? Tudo que você come, vomita, vai perder peso. Ou relacionados à absorção enterítica, a inflamação generalizada do trato digestório, e enteropatias, que são doenças relacionadas também ao sistema digestivo. Ou do transporte linfático dos nutrientes, como a gente viu no marasmático. O sistema linfático dele não funciona, está cheio de líquido. Era para estar com glicose e gordura, para ser transportado para o corpo inteiro. Mas esse sistema linfático está deficitário. Totalmente deficitário. Certo? Distúrbios de emaciação. Em distúrbio de emaciação, por exemplo, AIDS, câncer, doença pulmonar. Isso aqui não quer para vocês, tá, gente? É só para conhecimento. Pulmonar obstrutiva crônica, falência renal, catabolismo, causa de liberação excessiva de citocinas, resultando em desnutrição por anorexia e caquexia, atrofia muscular e de gordura. Certo? A insuficiência cardíaca terminal pode causar também caquexia cardíaca. Uma forma grave de desnutrição com taxa de mortalidade extremamente alta. Fatores que contribuem para a caquexia cardíaca podem ser congestão hepática passiva, causando anorexia, edema do trato intestinal, absorção, por exemplo, comprometida. Eu tenho um trato intestinal que está com muito líquido, que está cheio, por exemplo, quando a gente tem uma barriga com ascite, ocasionada por uma cirrose, aquela famosa barriga d'água, vai comprometer também a absorção do nosso trato gastrointestinal. Certo? Está lá, absorção comprometida. E na doença avançada, aumento das necessidades de oxigênio, levando a uma hipóxia. E aquele velho distúrbio anaeróbico, as células começam a precisar consumir mais energia que está armazenada no corpo, fazendo lipólise, porque eu tenho uma hipoxemia, eu não tenho oxigênio chegando nessa célula para ela continuar trabalhando. Então ela retira de lipídios que estão guardados por lipólise, certo? Vamos lá. Distúrbios críticos podem diminuir o apetite ou prejudicar o metabolismo dos nutrientes. Condições que aumentam as demandas metabólicas. Essas condições envolvem infecções, hipertireoidismo, feocromocitoma, outros distúrbios endócrinos, cremaduras, traumas, cirurgias e outras doenças críticas. A gente vai ver que em grandes queimados a gente tem uma perda inicialmente de líquido, né? Se você sofreu por uma grande queimadura, a gente tem o extravasamento de líquido que está livre no terceiro espaço, que está livre no sistema linfático. O que é que o corpo vai fazer? Precisar arrumar líquido em outros lugares. Degradando quem? Células, matando células. Para matar célula eu preciso consumir principalmente músculo, preciso consumir glicogênio e depois eu vou consumindo a gordura. Então em grandes queimados há um consumo da reserva energética que a gente tem. Consumiu a reserva energética, a gente entra no estado de desnutrição. Olha lá, ó. Marasmo seco. Criança seca. Da esquerda aqui, ó. Olha lá. Olhos esbugalhados, profundos. Geralmente não tem cabelos. Por que não tem cabelo? Gente, se eu não tenho síntese de proteína para fazer um músculo, por que eu vou ter síntese de proteína, como a queratina e a biotina, para ter cabelo? Fala, Arthur. Ô, Isaac, uma dúvida aqui. Existe o kwashiorkor em adultos? Cara, é muito difícil de encontrar o kwashiorkor em adultos. Mas, se você pegar qualquer documentário na África, principalmente, você vai perceber que os adultos também são magros e têm um buchão. Porque o kwashiorkor, diferente do marasmo, ele é uma doença da falta de proteína. E esses adultos continuam comendo só os carboidratos. Tá? Então a gente vai encontrar também tanto o marasmo quanto o kwashiorkor em adultos. Só que é muito acentuado e é muito feio de se ver em crianças. Crianças geralmente estão ou só com essa fraldinha ou com nada. Os adultos geralmente estão vestidos com lençóis, com camisas, escondem um pouco mais. Mas também acontece em adultos tanto o marasmo quanto o kwashiorkor.
porque a fisiopatologia deles é de desnutrição energético-proteica valendo, certo? Então, como tem nessa fitinha aqui embaixo, ó, essa fitinha aqui, ela serve justamente para medir a espessura do braço de um adulto ou de um idoso, tá? Eu tenho um idoso marasmático. É que a gente muda de terminologia e fala, um idoso consumido, uma pessoa muito magra, consumido. A gente não vai usar o termo, a gente geralmente não usa o termo marasmo, mas é marasmático, certo? É completamente marasmático. Assim como se a gente tiver um idoso ou um adulto magro, mas todo é demasiado, inchado, como essa criança está aqui, ó. Parece que é uma criança normal, mas ela não é normal. Olha o tamanho dessa circunferência abdominal. Olha o tamanho desse bucho. Isso tudo que você está vendo aqui, Arthur, não é fofurice, não é gordurinha. Olha o pé dela. Olha o tamanho do pé dessa criança. Isso é água. Isso é edema. Isso é retenção de líquido, porque as células não conseguiram, por conta da alta permeabilidade das suas barreiras celulares, das suas paredes celulares, elas extravasam água. Porque um dos processos de síntese do carboidrato é a liberação de água, né? Mas ela tem uma disfunção orgânica filha da mãe. Se você puser o dedo aqui, nesse pezinho aqui, ó, se você puser o dedo, Arthur, o teu dedo afunda até aqui. Até o meio, 2 polpas digitais. O teu dedo afunda ali no pezinho dessa criança. Se você for fazer a análise dela em relação à massa muscular, ela não tem nada. Ela é igual a essa outra criança aqui, ó, em relação à massa muscular. Igual. Magérrima. Fala, Virgínia. Agora, Isaac, tanto no marasmo quanto no cachecol, tipo, para a recuperação dessa criança, é um processo possível de se reverter, porque principalmente no marasmo você vê que ela está num nível de desnutrição muito alto, né, muito severo. No Kwashiorkor também tá? No Kwashiorkor também tá. O nível de desnutrição dessa criança no Kwashiorkor é extremamente grave. Extremamente grave. Nos 2 casos, existe tratamento, existe cura, porém, como esse corpo não está acostumado a receber alimento, olha o bracinho da criança que está na esquerda do vídeo aí. Ela tem uma tala segurando o bracinho, porque alguém conseguiu, de forma milagrosa, pegar um acesso venoso nessa criança. Ela precisa iniciar uma dieta que a gente chama de NPT, que é uma dieta parenteral, nutrição parenteral, ou seja, uma nutrição na veia, ofertando por dia uma quantidade bem pequenininha de carboidratos, de proteínas e de gordura, e depois isso vai aumentando. Quando ela começar a fazer xixi normal, a ter um ganho de peso, a gente passa uma sonda nasogástrica, certo? Ou então a gente faz um acesso, que a gente chama de GTT, em cima da barriguinha dele, a gente faz um corte e entra no estômago com um balãozinho e faz a nutrição direto no estômago, de forma ainda bem delicada, porque ele tem distúrbio de motilidade, ele tem distúrbio de produção de enzima digestiva, ele tem ilho paralítico, o ilho dele e o jejum não funcionam, né? Tá tudo travado, ele está completamente desnutrido. Então ele precisa ser hidratado de forma bem lenta e contínua e alimentado de forma bem lenta e contínua pelas veias, tá? Os 2 têm tratamento, mas é muito delicado, é um monitoramento de UTI, da terapia intensiva, né? Para que esse paciente venha a ter uma vida normal. No mais, ele vai ter todos aqueles problemas que a gente falou na aula anterior de desenvolvimento. Todos aqueles problemas de desenvolvimento estarão relacionados a uma criança que teve uma apresentação desde ao nascer ou ainda no ventre, de baixo desenvolvimento, sensoroperceptivo ou cognitivo, por conta da baixa oferta também energético-proteica. Tá? É uma criança completamente comprometida. Ela pode chegar à fase adulta? Pode, mas ela vai apresentar esse corpício aí que ela está apresentando agora, geralmente. Então, respondendo mais uma vez, Arthur, a gente pode ter adultos marasmáticos ou adultos com Kwashiorkor, tá? E também tem uma situação, a gente pode ter o marasmo Kwashiorkor, tá? Se na prova aparecer o marasmo Kwashiorkor, não se espantem. Essa criança da direita, ela poderia estar bem magrinha como a criança da esquerda,
E o que é que vai definir que ela tem marasmo Kwashiorkor? O buchão gigantesco, tá? Se tiver uma criança aparecer na prova extremamente consumida, esquelética, mas o bucho tá gigante como esse da direita na imagem aí, isso é um marasmo Kwashiorkor, tá? É mais raro de encontrar, mas também a gente pode encontrar as duas patologias, as duas formas de magreza, não é patologia, né? As duas formas de magreza a gente pode encontrar numa única pessoa, certo? Tranquilo, gente? Show de bola. Tranquilo. Vou interromper aqui a gravação.